Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair abundância com tanta facilidade, enquanto você continua lutando, mês após mês, para fazer o dinheiro render até o fim? Talvez você tenha tentado de tudo: economias, investimentos, trabalho extra, novenas, promessas. E mesmo assim, a prosperidade parece sempre escapar por entre seus dedos como água. Mas, e se eu dissesse que existe um segredo guardado por séculos, uma chave espiritual que pode transformar sua realidade financeira em questão de dias? Um conhecimento tão poderoso que foi deliberadamente ocultado dos fiéis comuns? Hoje vou revelar algo que pouquíssimas pessoas no mundo conhecem. Uma versão especial da oração mais poderosa do cristianismo, transmitida em segredo pelo próprio Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, o homem que carregava as chagas de Cristo em seu próprio corpo. Esta não é uma história como as outras. É um testemunho que pode mudar completamente sua vida financeira, ainda hoje. Antes de prosseguir, quero que você respire fundo. Abra seu coração e sua mente. O que estou prestes a compartilhar é sagrado, é transformador. É um conhecimento que atravessou décadas protegido apenas por aqueles que Padre Pio considerava dignos de recebê-lo. E hoje, por alguma razão divina, este conhecimento chegou até você. Não por acaso. Nada é por acaso quando falamos das revelações de um santo como Padre Pio. Maria Concetta tinha 68 anos quando perdeu tudo. Seu marido havia falecido deixando apenas dívidas, a casa estava prestes a ser tomada pelo banco, e seus 3 filhos, já adultos, mal conseguiam sustentar suas próprias famílias. Numa noite de desespero, ajoelhada diante do pequeno altar que mantinha em casa, com a imagem de Padre Pio, Maria chorou até não ter mais lágrimas. Foi quando sentiu uma presença no quarto. Um perfume de rosas preencheu o ambiente, e uma voz suave sussurrou em seu ouvido: "Filha, reze o Pai Nosso das riquezas divinas." Maria nunca tinha ouvido falar dessa oração. Confusa, mas com o coração ardendo, ela perguntou como deveria rezar. E foi naquele momento que recebeu, palavra por palavra, a versão do Pai Nosso que havia sido revelada por Padre Pio apenas a seus mais próximos seguidores espirituais. Uma versão que não substitui a original, mas que a complementa com um propósito específico: abrir os canais divinos da prosperidade material. 3 dias depois, apenas 3 dias, Maria recebeu uma carta, uma antiga aplicação financeira que seu marido havia feito décadas atrás e que todos pensavam estar perdida, havia sido encontrada e multiplicada. O valor? Suficiente para quitar todas as dívidas e ainda garantir uma vida confortável pelos próximos anos. Coincidência? Talvez. Mas então, como explicar os outros milhares de casos semelhantes que começaram a surgir quando essa oração começou a ser compartilhada em pequenos círculos de devotos? Você deve estar se perguntando: se essa oração é tão poderosa, por que não é amplamente conhecida? Por que não está nos livros de catecismo ou nos sites católicos oficiais? A resposta é tão antiga quanto a própria Igreja. Alguns conhecimentos são protegidos não por serem perigosos, mas por serem preciosos demais para serem banalizados. Como pérolas que não devem ser lançadas aos porcos, como nos ensina o próprio Evangelho. Padre Pio, com sua sabedoria divina, sabia que muitos buscariam esta oração apenas por ganância, por desejo de riqueza fácil. E este não é seu propósito. O Pai Nosso das riquezas divinas não é um bilhete de loteria espiritual. É um canal de conexão com a abundância que é seu direito divino, desde que buscada com o coração puro e com propósitos dignos. Você trabalhou a vida inteira, criou seus filhos com dignidade, sempre ajudou quem pôde, contribuiu para sua igreja, fez o bem sem olhar a quem. Então por que, meu Deus, por que a prosperidade parece sempre passar longe da sua porta? Esta é a pergunta que ouço de tantas pessoas boas e trabalhadoras como você. Verdade é que existe um bloqueio espiritual que impede que a energia da abundância flua livremente para a sua vida. Este bloqueio não foi criado por Deus, jamais. Nosso Pai Celestial deseja apenas o melhor para seus filhos. Como diz a Escritura,
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A abundância, inclusive material, é parte do plano divino para a sua vida. Este bloqueio foi criado por forças que não desejam ver os filhos de Deus prosperando. Foi criado por séculos, de uma teologia distorcida que glorifica a pobreza como virtude absoluta, quando na verdade a virtude está no desapego e na generosidade, não na escassez. Foi criado também por suas próprias crenças limitantes, absorvidas desde a infância, de que talvez você não mereça prosperar. Padre Pio entendia profundamente essa batalha espiritual. Como confessor de milhares de pessoas ao longo de sua vida, ele via o sofrimento causado pela pobreza material. Via famílias boas e tementes a Deus passando necessidades enquanto tantos outros, muitas vezes sem qualquer escrúpulo moral, acumulavam fortunas. Isso não refletia a justiça divina na qual ele acreditava. Foi durante uma de suas experiências místicas, aqueles momentos em que Padre Pio entrava em êxtase e recebia comunicações diretas do plano espiritual, que ele recebeu a revelação do Pai Nosso das riquezas divinas, uma adaptação sagrada da oração ensinada pelo próprio Jesus, mas com enfoque específico na libertação dos bloqueios financeiros e na abertura dos canais de prosperidade material. Antônio Ferrara, um dos filhos espirituais mais próximos de Padre Pio, foi um dos primeiros a receber esta oração. Dono de um pequeno armazém em San Giovanni Rotondo, Antônio estava prestes a fechar as portas devido a uma sequência de prejuízos. Após receber a oração de Padre Pio e rezá-la com devoção por 9 dias seguidos, algo extraordinário aconteceu. Um fornecedor antigo, que havia desaparecido há anos, reapareceu oferecendo uma parceria que não apenas salvou seu negócio, mas o expandiu para 3 cidades vizinhas em menos de um ano. Lucia Martinelli, uma viúva de 59 anos que vivia de uma pensão insuficiente, começou a rezar o Pai Nosso das riquezas divinas após ouvir sobre ele de uma amiga que havia estado em San Giovanni Rotondo. Na mesma semana, recebeu uma proposta para alugar um pequeno terreno que havia herdado e do qual quase se esquecera. O valor do aluguel praticamente dobrou sua renda mensal. Histórias como essas se multiplicaram sempre em círculos restritos, sempre entre pessoas que buscavam a prosperidade não por ganância, mas por necessidade legítima e com coração aberto para também ajudar ao próximo com o que recebessem. Agora, você pode estar pensando, se essa oração é tão milagrosa, por que a Igreja nunca a mencionou oficialmente? A resposta é complexa e toca em pontos sensíveis da história eclesiástica. A Igreja, como instituição humana, embora divinamente inspirada, sempre teve suas disputas internas de poder. Algumas revelações privadas, mesmo de santos canonizados como Padre Pio, permanecem em uma zona cinzenta, nem oficialmente aprovadas, nem condenadas. É importante entender que não estamos falando de substituir o Pai Nosso original. Jamais. A oração ensinada por Jesus é perfeita e completa. O que Padre Pio revelou foi uma adaptação meditativa, uma forma de rezar o Pai Nosso com intenção específica, potencializando seus efeitos sobre nossa vida material através da fé sincera e da conexão profunda com o divino. Neste momento, talvez você esteja sentindo uma mistura de esperança e ceticismo. É natural. Em um mundo cheio de promessas vazias e milagres fabricados, a cautela é uma virtude. Mas peço que escute seu coração. Aquela pequena voz interior que agora mesmo está lhe dizendo que talvez, apenas talvez, esta seja a resposta que você vem buscando há tanto tempo. Permita-me agora compartilhar com você, palavra por palavra, o Pai Nosso das riquezas divinas conforme revelado por Padre Pio. Ao recitá-lo, faça-o com o coração aberto, com fé sincera, visualizando cada palavra como uma chave que abre as portas da abundância que Deus sempre desejou para você. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de abundância. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, multiplicado em prosperidade contínua. Perdoai as nossas dívidas, materiais e espirituais,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores, liberando-os de todo julgamento. Não nos deixeis cair na tentação da escassez e do medo, mas livrai-nos do mal da pobreza, que afasta nossos corações da caridade plena. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Note as sutis, mas poderosas diferenças. Cada palavra adicional foi cuidadosamente revelada para quebrar os bloqueios energéticos que impedem a prosperidade de fluir em sua vida. Quando rezamos, venha a nós o vosso reino de abundância. Estamos afirmando que a abundância é parte do reino de Deus, não algo separado dele. Quando pedimos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, multiplicado em prosperidade contínua, estamos reconhecendo que Deus pode e quer nos dar mais do que o mínimo para sobreviver. Ele deseja que prosperemos continuamente. A parte sobre perdoar dívidas materiais e espirituais é particularmente poderosa. Quantas vezes o ressentimento por dinheiro emprestado e não devolvido, por negócios que deram errado, por herancas disputadas, se torna um bloqueio energético para nossa própria prosperidade. Ao perdoar verdadeiramente essas dívidas, liberamos não apenas o outro, mas principalmente a nós mesmos para receber novamente. E quando rezamos, livrai-nos do mal da pobreza que afasta nossos corações da caridade plena, estamos reconhecendo uma verdade profunda. A pobreza extrema raramente é virtuosa. Ela consome nossas energias na luta pela sobrevivência, deixando-nos pouco para dar aos outros. A verdadeira virtude está em ter para poder compartilhar, em prosperar, para poder ser instrumento da providência divina na vida dos menos afortunados. Padre Pio recomendava que esta oração fosse rezada por 9 dias consecutivos, preferencialmente ao amanhecer, quando as energias do novo dia estão mais receptivas. Alguns relatos mencionam resultados imediatos, já nas primeiras 24 horas. Outros falam de transformações mais graduais, mas igualmente milagrosas ao longo dos 9 dias. A experiência de cada um é única, mas o denominador comum é a mudança, sempre para melhor. Carlos Esposito, um empresário de Nápoles que havia perdido tudo na crise econômica de 1970, recebeu esta oração de um padre que havia sido próximo a Padre Pio. Desesperado, sem nada a perder, Carlos começou a rezá-la diariamente. No terceiro dia, encontrou por acaso um antigo sócio que lhe propôs uma parceria em um novo empreendimento. Em 6 meses, não apenas havia recuperado o que perdera, como multiplicara seu patrimônio. Dona Augusta, uma senhora de 72 anos do interior de Minas Gerais, vivia com uma aposentadoria mínima que mal cobria seus remédios. Depois de conhecer o Pai Nosso das riquezas divinas através de uma revista católica, começou a rezá-lo com devoção. Na mesma semana, recebeu a visita de um sobrinho que há décadas morava no exterior. Comovido com a situação da tia, ele providenciou uma conta poupança com depósito mensal que triplicou a renda dela, permitindo-lhe viver seus últimos anos com dignidade e até ajudar outras pessoas idosas de sua comunidade. São histórias reais, de pessoas reais. Pessoas como você, que trabalharam duro a vida toda e mereciam uma retribuição justa por seus esforços e sua fé. Porque, veja bem, não estamos falando de ganhar na loteria ou de enriquecer sem esforço. Estamos falando de desobstruir os canais divinos para que você receba o justo retorno pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua fé. Muitos se perguntam, mas não é errado pedir por dinheiro a Deus? Não deveria eu pedir apenas por bênçãos espirituais? Esta é uma distorção que se infiltrou no pensamento cristão ao longo dos séculos. Jesus nunca condenou a riqueza em si, apenas o apego desmedido a ela. Ele próprio convivia com pessoas abastadas que o apoiavam em sua missão. Pense em José de Arimateia, que ofereceu seu próprio túmulo para o sepultamento de Jesus. Um homem claramente próspero, mas com o coração no lugar certo. O próprio Salmo 112 nos diz: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Riquezas e prosperidade haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Vê, a Bíblia não apenas permite,
mas promete prosperidade aos justos. E você, que tem vivido uma vida de retidão, merece participar dessa promessa. O Pai Nosso das riquezas divinas é simplesmente um canal para acessar o que já é seu por direito divino. Agora, é importante entender que esta oração não é mágica, não é uma fórmula automática de enriquecimento. Ela funciona na medida da sua fé e da pureza das suas intenções. Se você a reza, pensando apenas em acumular para si, sem qualquer intenção de fazer o bem com o que receber, os resultados podem ser limitados. Mas se seu coração está aberto para receber e também para dar, para ser um canal da generosidade divina, então prepare-se para testemunhar verdadeiros milagres em sua vida financeira. Teresa Amadori era uma professora aposentada em Roma. Vivia confortavelmente, não passava necessidades, mas sentia que poderia fazer mais pelo mundo se tivesse mais recursos. Começou a rezar o Pai Nosso das riquezas divinas com a intenção específica de poder ajudar crianças carentes. Em menos de um mês, recebeu uma proposta para escrever um livro sobre suas experiências como educadora, algo que nunca havia considerado. O livro tornou-se um sucesso inesperado, gerando não apenas recursos financeiros, mas abrindo portas para palestras e consultorias que multiplicaram sua renda. Teresa usou grande parte desses recursos para criar um programa de reforço escolar gratuito para crianças de baixa renda, realizando seu sonho de transformar vidas através da educação. Este é o verdadeiro propósito da prosperidade que Deus deseja para nós, ser bênção para outros. Quando rezamos o Pai Nosso das riquezas divinas, estamos nos abrindo para ser instrumentos da providência não apenas em nossa própria vida, mas na vida de todos aqueles que podemos tocar com nossa generosidade ampliada. Você pode estar se perguntando como exatamente esta oração funciona do ponto de vista espiritual. Padre Pio explicava que existem campos energéticos ao nosso redor que podem estar bloqueados por padrões mentais negativos, por ressentimentos antigos, por medos inconscientes. O Pai Nosso das riquezas divinas atua diretamente nesses campos, dissolvendo bloqueios e abrindo canais para que a energia da abundância, que sempre esteve disponível, possa finalmente fluir em nossa direção. É como uma torneira que estava fechada ou entupida. A água sempre esteve lá, pronta para fluir, mas algo impedia seu movimento. Esta oração é como a chave que abre a torneira ou o desentupidor que remove os bloqueios, permitindo que a água da prosperidade divina flua livremente em sua vida. Algumas pessoas relatam experiências físicas enquanto rezam esta oração. Uma sensação de calor nas mãos, uma leveza no peito, às vezes até um aroma sutil de rosas, o mesmo perfume frequentemente associado às aparições de Padre Pio. Estes são sinais de que a oração está ressonando em um nível profundo, que as energias estão se movendo, que a transformação começou. Outras pessoas não sentem nada de imediato, mas começam a notar pequenas sincronicidades em sua vida. Um encontro casual que leva a uma oportunidade de negócio, uma ideia súbita que se transforma em fonte de renda, uma porta que se abre quando todas pareciam fechadas. Estes são os primeiros sinais da mudança energética produzida pela oração. A fé é o combustível que potencializa estes efeitos. Como disse Jesus, seja feito conforme a tua fé. Quanto mais profundamente você acreditar, quanto mais completamente você se entregar à possibilidade do milagre, mais rápidos e evidentes serão os resultados. É por isso que recomendo que, ao rezar o Pai Nosso das riquezas divinas, você esteja em um ambiente tranquilo, livre de distrações. Acenda uma vela se possível, preferencialmente dourada ou amarela, cores associadas à prosperidade. Respire profundamente antes de começar. Visualize cada palavra como luz dourada envolvendo seu corpo, sua casa, sua vida. Sinta a presença protetora de Padre Pio ao seu lado, intercedendo por você junto ao trono de Deus. Muitos devotos também adicionam à prática uma imagem de Padre Pio próxima, como foco de concentração. Alguns colocam junto à imagem símbolos de prosperidade que façam sentido para sua fé. Moedas, notas, pedras como citrino ou pirita,
conhecidas por atrair abundância, ou simplesmente um papel onde escreveram seus objetivos financeiros específicos. Roberto Mancini, um pequeno comerciante de Bari, colocava diariamente seu livro-caixa sob a imagem de Padre Pio enquanto rezava o Pai Nosso das Riquezas Divinas. Em 3 meses, seu faturamento havia aumentado em 40%, sem qualquer mudança significativa em sua estratégia de negócios ou no mercado local. Irmã Consolata, de um convento em Turim, não buscava prosperidade pessoal, mas sim recursos para manter o trabalho social que seu convento realizava com moradores de rua. Começou a rezar o Pai Nosso das Riquezas Divinas, colocando aos pés de Padre Pio as contas a pagar do mês. Inexplicavelmente, doações começaram a chegar, algumas de pessoas que nem conheciam o trabalho do convento, mas sentiram-se inspiradas a contribuir. É importante ressaltar que o Pai Nosso das Riquezas Divinas não anula a necessidade de ação no mundo material. Deus ajuda quem se ajuda, como diz o ditado popular. A oração abre portas, cria oportunidades, remove obstáculos, mas você ainda precisa caminhar através dessas portas, aproveitar essas oportunidades, avançar pelo caminho agora desobstruído. É como a história bíblica dos israelitas diante do Mar Vermelho. Deus prometeu abrir as águas, mas elas só se abriram quando Moisés estendeu sua vara e deu o primeiro passo. Da mesma forma, o Pai Nosso das Riquezas Divinas cria o milagre da abertura dos caminhos para a prosperidade. Mas você precisa dar o passo de fé. Precisa avançar confiante de que as águas da escassez se abrirão diante de você. Algumas pessoas me perguntam, mas se eu receber essa prosperidade, não estarei tirando de alguém que precisa mais? Esta é uma preocupação que honra seu coração compassivo, mas baseia-se em uma premissa falsa, a de que a abundância é limitada, de que existe apenas uma quantidade fixa de prosperidade no mundo e, se alguém recebe mais, outro necessariamente recebe menos. A verdade espiritual é muito diferente. A abundância divina é infinita, assim como o próprio Deus é infinito. Não existe escassez no plano divino. Quando você prospera através da conexão com essa fonte infinita, você não está tirando de ninguém. Pelo contrário, está aumentando o fluxo de abundância no mundo e se tornando um canal para que essa abundância chegue a outros através da sua generosidade ampliada. Pense em como você poderia ajudar seus filhos, seus netos, sua comunidade, sua paróquia, se tivesse mais recursos. Quantas vidas você poderia impactar positivamente? Quantas necessidades poderia suprir? Este é o verdadeiro propósito da prosperidade que o Pai Nosso das Riquezas Divinas pode trazer para a sua vida. Padre Pio tinha um ditado que repetia frequentemente a seus filhos espirituais: reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Esta é a atitude perfeita ao incorporar o Pai Nosso das Riquezas Divinas em sua vida. Reze com toda a fé, com todo o fervor, confiando plenamente que Deus abrirá os canais da prosperidade para você. E, simultaneamente, mantenha-se atento e ativo, pronto para identificar e agarrar as oportunidades que surgirão como resposta à sua oração. Agora, enquanto nos aproximamos do final deste encontro espiritual, quero deixar com você algumas orientações práticas para maximizar os efeitos do Pai Nosso das Riquezas Divinas em sua vida. Reze a oração, preferencialmente pela manhã, ao despertar, quando sua mente ainda está fresca e receptiva. Mantenha a consistência. Os 9 dias consecutivos são importantes para criar o momentum energético necessário. Visualize o resultado desejado como se já estivesse acontecendo. Veja-se recebendo aquela proposta, aquela oportunidade, aquele recurso que tanto precisa. Após rezar, permaneça alguns minutos em silêncio, receptivo, como quem aguarda instruções divinas. Muitas vezes, ideias valiosas surgem exatamente nesses momentos de quietude receptiva. Fique atento a sinais e sincronicidades ao longo do dia. Aquele telefonema inesperado, aquele encontro casual, aquela informação que chega por acaso, pode ser a resposta que você buscava. Acima de tudo, mantenha seu coração aberto não apenas para receber, mas também para dar.
A lei espiritual da prosperidade é clara. Quanto mais você dá, mais você recebe. É um ciclo virtuoso que se autoalimenta. Lembre-se sempre, você não está pedindo algo que não mereça. Você está simplesmente se abrindo para receber o que já é seu por direito divino, como filho amado de Deus. A abundância é seu estado natural, assim como é o estado natural de uma rosa florescer plenamente quando recebe sol, água e nutrientes adequados. O Pai Nosso das riquezas divinas, revelado por Padre Pio, é o sol, a água e o nutriente que sua vida financeira precisa para florescer em todo o seu potencial divino. Use-o com fé, com gratidão antecipada, com o coração aberto para ser não apenas recipiente, mas também canal da abundância divina. E agora, enquanto encerramos este momento sagrado juntos, peço que você permaneça com esta semente de esperança plantada em seu coração. Cultive-a diariamente com sua fé, regue-a com sua oração sincera e aguarde o momento, que pode ser hoje mesmo, em que ela florescerá em prosperidade concreta em sua vida. Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Nele, revelarei outro segredo espiritual deixado por Padre Pio, um que complementa perfeitamente o que aprendemos hoje e potencializa ainda mais sua conexão com as bênçãos divinas. Clique no card e descubra como transformar completamente sua vida espiritual e material em apenas 21 dias. Este conhecimento mudou minha vida e a de milhares de pessoas. Agora é sua vez de experimentar essa transformação divina. Clique agora e seja abençoado.